Boa noite, meus irmãos. Podem se assentar. Gostaria de dar as boas-vindas àqueles que nos visitam. Dizer que é uma honra para a gente, é um privilégio tê-los conosco nessa noite de adoração, de culto ao nosso Senhor. Nós chegamos agora a mais uma porção das Sagradas Escrituras em que nós temos meditado no Evangelho de Marcos, na nossa série A Missão do Rei. Eu gostaria de convidá-los a abrirem as suas Bíblias no capítulo de número 10 do Evangelho de Marcos. Faremos a leitura do versículo 17 a 22. Caso você não tenha trazido sua Bíblia, a gente vai projetar o texto. Diz assim a palavra do Senhor: Pondo-se Jesus a caminho, um homem correu ao seu encontro e, ajoelhando-se diante dele, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: Por que você me chama de bom? Ninguém é bom a não ser um que é Deus. Você conhece os mandamentos: não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, não defraude ninguém, honre o seu pai e a sua mãe. Então o homem respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus, olhando para ele com amor, disse: Só falta uma coisa a você. Vá, venda tudo o que tem e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Vamos fechar nossos olhos, vamos orar. Deus Santo, nós louvamos o Teu nome, Deus, te bendizemos, porque só o Senhor, Deus, é digno de louvor, é digno de adoração. Maravilhoso, Senhor, esse tempo em que a gente passou entoando louvores, Senhor, entoando cânticos em adoração ao Senhor, com o coração prostrado diante do Senhor, trazendo a nossa memória, a nossa lembrança, Deus, tantos motivos, Senhor, de gratidão, Deus, pelo Teu amor, por Tua bondade e misericórdia sobre as nossas vidas. E agora, Senhor, nesse tempo em que nos debruçamos sobre as Sagradas Escrituras, Deus, nós te pedimos, Deus, que o Senhor fale conosco, fale, Deus, a Tua igreja, Deus, que o Teu Santo Espírito, Senhor, possa abrir, Senhor, nossa mente, o nosso coração, fale conosco, Deus, de forma poderosa, transformando, Senhor, o nosso coração, a nossa mente, os nossos afetos, Deus Santo, que a nossa vida, Deus, esteja sujeita ao Senhor. Deus, que o Senhor possa falar, Deus, falar com a gente. Deus amado, com essa expectativa que estamos aqui reunidos, Deus, para ouvir o Senhor falar. Deus, em nome de Jesus Cristo, nós te clamamos que o Senhor faça assim, Deus. Amém. Amém. Bom, meus irmãos, aqui na oração falei um pouquinho, sobre expectativa. A gente, por vezes, brinca com isso, sobre essa ideia, de expectativa e realidade. Aquilo que a gente espera, gostaria que acontecesse e aquilo que realmente acontece. Os homens aqui da igreja têm vivido um pouquinho disso, expectativa e realidade. A gente tem jogado um futebol de 15 em 15 dias. Aí, sempre que vai chegando o futebol, eu nutro aquela expectativa, que eu vou jogar muito. Aí eu vejo o Júnior, o Fernando, o Carlos, a galera correndo pra caramba. Aí o meu joelho me chama para a realidade. Aí eu lembro que as coisas não funcionam mais assim. No último futebol que eu participei, eu tive que ir ao médico. E o médico me perguntou quantos anos eu tinha, depois que ele viu o raio-x do meu joelho. Ele falou: rapaz, quantos anos você tem? Teu joelho parece que é bem mais velho do que você. Mas a gente brinca muito com essa ideia, de expectativa e realidade. Quando vai fazer uma viagem, traça um monte de planos e as coisas não funcionam muito bem como a gente esperava. Mas
faz parte, né, da expectativa a gente saber que nós nutrimos alguns sentimentos, alguns desejos em relação àquilo que nós gostaríamos que acontecesse e o que realmente acontece. Mas pensando em termos de eternidade, será que a gente pode pensar isso, pensar em eternidade como sendo uma possibilidade, como coisas que poderiam ou não acontecer? Tem um matemático bem conhecido chamado Blaise Pascal, que ele fez uma estrutura lógica que depois ficou conhecida como a aposta de Pascal. E ele falando que era lógico, tinha sentido, né, logicamente falando, acreditar em Deus. As pessoas queriam entender o porquê e ele estruturou logicamente isso. Bom, pega uma pessoa que acredite em Deus e uma pessoa que não acredite. Se no final da vida ambos morrerem, caso Deus não exista, a pessoa que nunca acreditou em Deus vai ter um ganho finito. Ela simplesmente estava com a razão. Deus realmente não existe. Só que se essas mesmas duas pessoas, a que crê em Deus e a que não crê em Deus, morrerem e chegar no final, Deus existir, uma vai ter um ganho infinito e a outra vai ter uma perda infinita. Então, por via das dúvidas, é melhor crer em Deus. É óbvio que essa provocação de Pascal, que era um cristão, ela é simplesmente para chamar a nossa atenção para esse fato. Será que nós, enquanto cristãos, temos lidado, temos pensado na eternidade como sendo uma realidade, um fato? Ou será que está no campo da possibilidade? É uma daquelas coisas que, bom, se realmente a Bíblia estiver com a razão e eu estiver do lado certo, cumprindo com as minhas obrigações, vindo à igreja, dizimando, então, no final das contas, vai tudo correr bem. Eu gostaria que a gente pensasse um pouquinho sobre o ser de Deus, sobre quem é Deus. A gente fala sobre alguns atributos de Deus. Hoje a gente estava conversando sobre isso com o pessoal que está fazendo o capítulo 1. E quando a gente olha para a própria criação, e pensando em termos de espaço, nós percebemos que Deus é infinito. E a criação aponta para isso. Nós vivemos num universo que não tem tetos, não tem muros. E se a gente pegasse, fosse possível, pegar uma espaçonave e viajar pelo espaço, nós não conseguiríamos encontrar suas fronteiras. E para que haja uma tenda tão grande como essa, como o universo, é necessário que exista um Deus que preencha tudo isso. E mais do que isso, esse mesmo Deus, ele está plenamente presente em todos os lugares. Então Deus, ele está plenamente presente em nossa vida, só que se nós pararmos para pensar que está presente também em toda a Via Láctea, em todo o universo, em estrelas que talvez nós de onde estamos, só podemos ver o brilho delas, talvez elas nem existam mais de tão distantes que estão. E esse mesmo Deus também está presente nesses lugares. É um Deus infinito. E quando a gente para pensar em termos de tempo, a duração para Deus é como se fosse um eterno agora. Se Adão perguntasse para ele qual era o nome dele, ele diria, eu sou. Se Abraão perguntasse, ele diria, eu sou. Moisés perguntou e ele respondeu, eu sou. E se nós perguntarmos, ele continuará dizendo, eu sou, porque Deus simplesmente é. Então, é esse Deus a quem nós servimos. E esse Deus, ele nos criou a sua imagem e semelhança. E Salomão, lá em Eclesiastes, no capítulo 3:11, ele diz que Deus criou o homem e pôs a semente da eternidade no seu coração. E quando a gente olha para civilizações, por mais primitivas que sejam, elas tinham essa ideia de eternidade, de que a vida não terminava, que a alma era imortal. Então, a exemplo do que acontece com aquilo, com a observação de Calvino, que fala sobre a semente da religião, que o homem, ele naturalmente ele tem uma inclinação a buscar um Deus a quem adorar,
Nós, quando olhamos para essa realidade, nós percebemos que, de semelhante forma, o homem tem uma ideia inata sobre a imortalidade da alma, sobre a verdade de que as coisas simplesmente não terminam aqui. No entanto, nós vivemos agarrados ao presente tempo, como se tudo acontecesse aqui e agora. Nós estamos muito preocupados com o presente tempo, sobre o que fazer, profissão. Destruímos a nossa saúde, por vezes, para poder acumular o máximo de riquezas que pudermos. Gastamos o nosso bom nome, por vezes, pessoas se envolvem com negócios escusos a fim de tentar conseguir uma projeção social, simplesmente acreditando que tudo acontece no presente tempo. O sentido da existência encontra-se aqui. Apostam todas as suas fichas na vida presente. Só que quando a gente olha para o exemplo desse homem, logo no início do texto, diz que esse jovem rico, esse homem se aproxima diante de Jesus, se lança diante dele ajoelhado e pergunta: o que farei eu para herdar a vida eterna? Nós, por vezes, passamos isso como se fosse simplesmente a introdução desse trechozinho que a gente acabou de ler. Mas pensem num homem de posição social, com uma vida financeira bastante confortável, porque as Sagradas Escrituras dizem que é um homem rico, e ele está ajoelhado diante de Jesus Cristo, perguntando o que ele deve fazer para herdar a vida eterna. É alguém que lida com a eternidade não como sendo uma possibilidade, mas é um fato. E ele está extremamente preocupado com o que acontecerá da vida dele, depois que ele se for, depois que ele morrer. É importante que nós pensemos isso com muita seriedade acerca da nossa própria vida, do nosso próprio coração, dos nossos filhos, porque como o pastor Cristiano estava falando um pouquinho aqui no momento da oração pelas crianças, sobre o papel da igreja como cooperadores na evangelização das crianças. Nós somos cooperadores porque essa é uma responsabilidade especialmente dos pais. Porque Deus nos confiou o privilégio de gerarmos seres de alma imortal. Então, trata-se de uma grande responsabilidade nós apresentarmos o Evangelho para nossos filhos. Trata-se de uma grande responsabilidade nós nos assegurarmos de que nós fizemos aquilo que nos cabia, ao falarmos sobre ele, ao falarmos para ele sobre a necessidade de salvação em Jesus Cristo. E esse homem, ele está tomado por esse sentimento, por isso ele se lança aos pés de Jesus Cristo. Com essa aflição, quando a gente imagina o quadro, ele está realmente aflito. Ele não quer ter uma vaga noção do que vai acontecer. Ele quer se assegurar de que ele está no caminho certo. Então é necessário que a gente pense em que nós temos investido os nossos maiores esforços. Em conhecer Jesus Cristo, em buscar o Senhor, em fazer com que Ele se torne conhecido através de nossas vidas. Onde está o nosso coração? Onde está o centro da nossa existência? Esse homem, apesar de responder para Jesus Cristo que ele tinha feito tudo o que a lei mandava, ainda assim, de acordo com a percepção dele, da lei, ele tinha feito tudo quanto a lei mandava, mas ainda assim ele encontrava o coração aflito. Ele olhava para o seu próprio coração e não tinha paz. Quando a gente olha para esse exemplo, a gente percebe que trata-se de alguém que está muito preocupado, está levando muito a sério essa ideia de eternidade. E ele pergunta: bom mestre, o que farei eu para herdar a vida eterna? Jesus Cristo, ele já, de cara, ele procura elevar a avaliação do que aquele homem entendia como sendo bom.
E Cristo pergunta, por que você me chama de bom? Só existe um bom, que é Deus. Ou seja, ou aquele homem se relaciona com Cristo entendendo que está se relacionando com o próprio Deus, ou a conversa já para por aí. E mais, quando Cristo diz isso para ele, Cristo já está deixando claro que ele mesmo, que dizia cumprir toda a lei, ele mesmo não era bom. Ele mesmo não podia ter essa avaliação acerca do seu próprio coração. Mas a conversa continua, Cristo ainda não para. Cristo fala para ele, bom, não mate, apresenta a lei para ele, para ver se o coração do homem rico entende o que a lei diz. Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, não defraude ninguém. Alguns comentaristas bíblicos dizem que, quando Cristo fala que não defraude ninguém, seria a ideia de não reter aquilo que é do outro. Não reter o amor que nós devemos ao outro, que devemos ao próximo. Honre seu pai, honre sua mãe. Então ele respondeu, mestre, tudo isso eu tenho feito desde a minha juventude. Provavelmente, desde que foi cobrado dele atentar para os cuidados, para a observância da lei, aos seus 13 anos, ele passou a viver diligentemente de acordo com a lei. E isso não era uma percepção singular desse homem. O próprio apóstolo Paulo, quando fala acerca de si mesmo, ele diz, quanto aos preceitos da lei, eu era irrepreensível, fariseu. Obviamente, Paulo não está querendo dizer que ele cumpria a lei cabalmente, mas de acordo com aquilo que a tradição pedia, estava ok. Ele entendia que estava fazendo tudo. A questão é que, normalmente, nós temos um olhar míope para o nosso próprio coração. Nós somos incapazes de perceber a diversidade e a gravidade dos pecados que cometemos. E a gente adquiriu expertise em advogar em causa própria. Nós sempre temos uma justificativa pronta para apresentarmos a nós mesmos os pecados que cometemos. E isso é um grande problema, porque quando a gente olha para o episódio desse homem, a gente falou também um pouquinho sobre isso no capítulo 1, a gente está quase entrando nas vestes do irmão mais velho da parábola do filho pródigo. O comentarista bíblico, J.C. Halley, ele fala uma coisa muito interessante. Ele diz o seguinte, enquanto estivermos pensando que somos capazes de guardar os mandamentos de Deus, Cristo em nada nos ajudará. Enquanto estivermos pensando que somos capazes de guardar os mandamentos de Deus, Cristo em nada nos ajudará. É nós olharmos para a nossa própria vida, para a nossa própria história, para o nosso coração e a forma como nós nos relacionamos com a lei, e a gente ficar tão satisfeito com o nosso desempenho moral, que Cristo passa praticamente a ser um acessório. Cristo é um plus na nossa salvação. Gente, eu sou tão bonzinho, que se eu tivesse num bom dia, talvez Cristo não precisasse nem ser crucificado. Então, nós somos tentados a olhar para a nossa própria história, para a nossa própria vida com esses óculos. Certa vez eu estava lendo com a minha filha mais velha, a gente estava lendo um dos contos, das Crônicas de Nárnia, e num determinado momento da narrativa, uma das personagens centrais dessa crônica que a gente estava lendo, ela é perseguida pelo leão, que mais tarde a gente entende que é o Aslan, é um leão que tipifica Cristo na história. E ela é perseguida pelo leão, e de repente a perseguição acaba e ela se dá conta que está gravemente ferida. E um sábio, quando vai socorrer a menina, pega ela no colo e percebe que ela tem 10 arranhões profundos nas costas. Nesse momento eu parei e perguntei para minha filha, filha, você entendeu por que ela tem 10 arranhões profundos nas costas? Aí a Luísa, pai, são os 10 mandamentos? Aí eu falei, sim, filha, são os 10 mandamentos. E você entendeu por que são feridas profundas? Aí ela falou, porque a gente não consegue cumprir. Naquele momento, eu e ela, a gente passou algum tempo pensando o quanto Deus é bom, o quanto Ele é maravilhoso ao apresentar sua vontade revelada nas Sagradas Escrituras.
Deus não é um Deus incógnito, um Deus que não deu pistas claras acerca de si mesmo para o seu povo, mas ele se revelou num livro, revelou seu caráter. Ele nos entregou a lei, e quando a gente olha para a própria lei, nós percebemos o quanto ela é maravilhosa, o quanto ela é excelente. Imagine se toda a humanidade conseguisse viver sem cobiçar, sem furtar, sem adulterar, sem desejar aquilo que é do outro, amando o outro como a si mesmo. Mas nós fomos gravemente feridos pela serpente no Éden. E nós somos incapazes de viver a lei. Até aquele que se acha mais puro, mais limpo, mais moralmente correto. As Sagradas Escrituras dizem que esses atos de justiça são como um trapo de imundície. Então é importante que nós tenhamos uma percepção correta acerca da lei, e é isso que Cristo está tentando apresentar para aquele homem, dizendo para ele: você conhece os mandamentos, vá lá e cumpra. Porque a lei, ela não deve ser deixada numa gaveta para aqueles que encontraram a salvação em Jesus Cristo. Obviamente, nós não seremos salvos pela lei. A lei serve para poder convencer o coração impenitente, mas serve para aqueles que foram convertidos de lembrarem do que eles foram salvos. A igreja deve olhar para a lei sempre trazendo à memória, trazendo à mente que nós não conseguimos viver dessa forma. E por isso nós devemos nos agarrar ao nosso primogênito, ao nosso irmão mais velho, ao primogênito do Senhor, que cumpriu a lei em nosso favor. Quando nós olhamos para a lei e entendemos o peso que ela tem, nós entendemos que nós somos incapazes de sermos salvos por nós mesmos. Então Cristo ele poderia simplesmente ter falado para aquele homem: olha só, você perdeu uma aula bacana que ficou conhecida como Sermão do Monte, em que eu apresentei o que era a lei de verdade. Que você acha que está cumprindo a lei, mas você não está cumprindo a lei. Jesus Cristo poderia ter feito isso, mas Jesus Cristo, ele era um bom ouvinte. Então, ele fala para aquele homem: bom, você está cumprindo a lei? Ótimo que você está cumprindo a lei. Então, faz só uma coisa. Agora só uma coisa te falta. Vá, venda tudo o que você tem, distribua entre os pobres, e me siga. Quando Cristo ele fala isso, é importante que nós tenhamos em mente que Deus ele não tem crise com a riqueza. Deus ele não tem problema com pessoas que têm uma vida financeira muito confortável. Abraão era rico, Salomão foi um rei que em seus dias não existia paralelo. Tamanha riqueza que Salomão tinha. Então nós vemos muitos homens, Jó também bastante rico, nós vemos muitos homens nas Sagradas Escrituras que tinham bastante dinheiro. E Deus não disse para eles: vá, venda tudo que tem, distribua os pobres e me siga. Então, Cristo não diz para ele para vender tudo, porque Cristo tem ojeriza a riqueza. Tem repulsa por dinheiro. Não é isso. A questão é que aquele homem se aproxima de Cristo, se lança aos seus pés, humilhado, aflito, com o coração angustiado, querendo saber o que fazer para ganhar a vida eterna. Dizendo que cumpre todos os mandamentos. Só que o que Cristo está querendo dizer para ele é que ele não conseguia cumprir nem o primeiro mandamento, que era amar a Deus acima de todas as coisas. E Cristo gentilmente dá um pequeno toque e derruba o altar que existia dentro do coração daquele homem. Cristo ele enfia a mão no porão da alma daquele homem e traz para o meio da sala aquilo que ocupava o altar da vida daquele homem. Que até então estava lá escondido.
Então Cristo traz para o meio da sala, para que ele entenda o que está acontecendo. É um pequeno toque, como se fosse o toque que Jacó sofreu na sua coxa, mudando todas as suas certezas. É aquela dica que Jesus Cristo dá para Pedro: olha só, lança a rede ali. Eu sei que você é um pescador muito experiente, que você confia muito naquilo que você pode fazer, mas lança a rede ali que agora vai dar certo. Quando a gente olha para o que Cristo fez, a gente percebe que Cristo ele nos trata de forma customizada. Ele conhece cada um de nós pelo nome. Ele conhece o nosso coração, conhece nossas fraquezas, as nossas debilidades. E isso não deveria simplesmente nos trazer temor, mas deveria trazer consolo para o nosso coração. Cristo ele não tem o compromisso de destruir a nossa vida, de destruir o nosso coração, de acabar com a nossa felicidade. Não. Cristo ele quer nos curar dessa doença maldita chamada pecado. Acontece que quando Cristo diz para aquele homem: vá, venda tudo o que você tem e venha, siga-me. Aquele homem ele se entristece profundamente. E quando a gente olha, faz um paralelo entre o fim da conversa de Jesus Cristo e o início da conversa de Jesus Cristo com aquele homem, a gente fica um tanto quanto abismado, porque ele estava lá ajoelhado, prostrado aos pés de Jesus, queria saber o que fazer para herdar a vida eterna. E quando Cristo fala para ele que era só ele desconstruir o altar que ele tinha no seu coração, que era consagrado ao dinheiro, e fala assim: deixa que eu ocupe o centro da sua vida. Aquele homem se entristece, porque ele não queria abrir mão das suas riquezas, não queria abrir mão do dinheiro. Ele não queria tirar aquela divindade do altar do seu coração. Quando a gente olha para isso, as palavras do profeta Isaías, que depois Paulo repete lá em Atos, ele diz o seguinte: vá a este povo e diga, Atos 28, 26 e 27, vá a este povo e diga: ouvindo, vocês ouvirão e de modo nenhum entenderão. Vendo, vocês verão e de modo nenhum perceberão, porque o coração deste povo está endurecido. Ouviram com os ouvidos tampados e fecharam os olhos, para não acontecer que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração e se convertam e sejam por mim curados. Então, aquele homem, ele faz a opção por fechar os olhos, tapar os ouvidos para aquilo que Cristo falou. O problema é que nós temos uma grande inclinação, uma grande tendência a cultivar no nosso coração a suspeita de que a vontade do Senhor não é a melhor para as nossas vidas. Então, é necessário que, diuturnamente, em todo o tempo, a gente afaste do nosso coração aquela suspeita de que Jesus Cristo não é o melhor caminho. Aí talvez você diga: não, mas Eduardo, eu sei que Jesus Cristo é o melhor caminho. A questão é que quando nós entendemos que Jesus Cristo é o melhor caminho, nós precisamos lembrar que Ele é o melhor caminho. Isso significa dizer que Ele é o único caminho. Nós não podemos ficar agarrados a outras coisas, carregando outros penduricalhos junto com Cristo. É aquilo que o profeta Elias disse no Monte Carmelo. Quando virou para o povo e disse, quando o povo estava lá idolatrando Baal, misturando, fazendo um mix entre a adoração ao Deus verdadeiro e a adoração a Baal, Elias falou assim: gente, até quando cocheareis entre dois deuses? Escolham hoje a quem vocês querem servir. Se vocês querem seguir a Baal, sigam a Baal. Façam de Baal o Senhor. Agora, se querem seguir a Deus, sirvam a Deus. É necessário que a gente
pergunte para o nosso próprio coração: Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida? Faz sentido nós entendermos, reconhecermos Jesus Cristo como o Senhor da nossa vida? E quando a gente olha para a história de Jesus Cristo, nós estamos assistindo lá em casa, estamos assistindo The Chosen. Eu gostaria de recomendar a todos que assistam. Está no Netflix. E a gente olha a dramatização da vida de Jesus Cristo e vendo a forma como Jesus Cristo derrama amor por onde passa, e a gente olha nas Sagradas Escrituras e vemos que todos os encontros de Cristo são redentivos, todas as conversas de Cristo são transformadoras. Cristo em nenhum momento arroga para si mesmo majestade. O tempo inteiro ele está interessado no que sofre. E ele consuma a sua trilha aqui na terra, pendurando-se numa cruz, entregando as suas mãos para que recebam os cravos, para que a partir do seu sacrifício, eu e você pudéssemos ser curados. Entretanto, nós somos capazes de fazer reservas na nossa própria vida, suspeitando que talvez a vontade de Cristo não seja a melhor. E que talvez a grande promessa de felicidade, de alegria plena, está naquilo que o mundo pode oferecer. Jesus Cristo, quando nós nos prostramos diante dele, da mesma forma que esse homem fez, abrimos o nosso coração e sinceramente perguntamos para ele o que devemos fazer, é o que nós cantamos numa canção que é muito comum de cantar aqui na igreja. Ele vai dizer: é meu, somente meu, todo o trabalho. O teu trabalho é confiar em mim. Ele não vai atar fardos sobre os nossos ombros. O que ele vai te pedir para deixar para trás, esteja certo, é o que deve ficar para trás. Não permita que as paixões desse mundo se rivalizem com o amor do Senhor. E é necessário que nós pensemos isso com muita seriedade, porque, como eu falei, quando a gente olha, a gente pinta na nossa mente a cena de um homem ajoelhado nos pés de Cristo, perguntando sobre a eternidade. É importante nós pensarmos que isso deve ser encarado com seriedade também por mim e por você. É importante que essa história de expectativa e realidade em relação à eternidade não more no nosso coração. A gente não pode olhar para a ideia de eternidade como se fosse uma possibilidade. Como a aposta de Pascal que nós falamos no início, como se fosse aquela coisa: bom, se eu acreditei nas coisas certas, legal, se eu não acreditei também, tudo bem. É importante que nós pensemos sobre a eternidade como sendo algo real, um fato. Um fato. Existem homens de Deus que são especialmente usados na história da igreja para adoçar os lábios da igreja provando do Evangelho. Pessoas que nos levam a entender que o Evangelho é aquele grande churrasco oferecido pelo pai do filho pródigo, quando o seu filho volta para casa. Existem homens de Deus que têm uma habilidade em fazer isso sem se tornar chatos, moralmente ditadores, mas mostrando que existe alegria e leveza em falar do Evangelho. Obviamente não fazendo com que o Evangelho, com que o cristianismo seja algo moralmente frouxo, mas mostrando as excelências do Evangelho com todas as suas cores. Esta semana morreu um pastor chamado Tim Keller, pastor, teólogo, muitas pessoas conhecem. E foi interessante que muitas pessoas colocaram nas suas redes sociais que tiveram a sensação de perda de alguém muito próximo. Tamanha a profundidade com a qual ele nos tocava nos seus livros. E nos toca, continua nos tocando com os seus livros.
Eu tive a oportunidade de assisti-lo pregando, expondo o Evangelho pessoalmente. Ele esteve aqui no Recreio, acho que em 2019, se eu não me engano. 2019, né? O Marcelão está sinalizando lá. E eu pude ver um homem espirituoso, divertido, alegre, fazendo piada com muitas coisas e apresentando o Evangelho de forma muito graciosa. E esse homem foi acometido por um câncer no pâncreas e agora, nos últimos dias de suas vidas, as pessoas mais próximas a ele diziam que o que ele falava é que ele já estava pronto, que ele queria ir para casa, queria estar com o Pai. E quando a gente olha para a vida de Tim Keller, a gente percebe que as palavras do apóstolo Paulo, e também essa foi uma grande tônica nas redes sociais falando acerca dele, de alguém que combateu o bom combate, cumpriu a carreira e guardou a fé. E a certeza é que para esse homem, a eternidade hoje não tem nem mais sombra de ser expectativa. Ela de verdade é uma realidade. Ele está experimentando dela, gozando dela. Então é necessário que eu e você, a gente pergunte para o nosso próprio coração: como serão os nossos últimos dias? Nós diremos para as pessoas que estão ao nosso redor: bom, chegada a minha hora, estarei com o Pai, vou estar em casa. Estarei com o amado da minha alma. Se você está aqui hoje e nunca pensou seriamente sobre isso, sobre o fato de que nós somos dotados, sim, de almas imortais. Nós estaremos, sim, diante do Senhor. Isso é uma verdade, sim, porque nenhuma das palavras registradas nesse livro deixaram de se cumprir. Eu quero te dizer que Jesus Cristo, Ele fez tudo o que tinha para fazer em seu lugar. Ele pagou o preço. Ele viveu a vida que nós não somos capazes de viver. Ele sofreu aquilo que nós não poderíamos sofrer. Foi toda a ira, a plenitude da ira do Pai. E a palavra diz que pelas suas chagas nós fomos curados. Então, se o Espírito Santo hoje está falando ao teu coração, não endureça o teu coração. Receba Cristo. Ainda que existam coisas que nesse mundo firam o teu coração ao longo dessa caminhada, de caminhar com Cristo, eu quero te dizer que existe uma graça muito maior do que qualquer sofrimento que você possa experimentar, reservada para aqueles que o buscam com coração sincero, com inteireza de coração. Amém? Vamos fechar nossos olhos, vamos falar com o Senhor. Deus amado, nós te suplicamos, Deus, que o Senhor não permita que a gente trate, Deus, com leviandade, verdades tão preciosas, Deus. Não permita, Deus, que haja falta de seriedade no coração da igreja ao refletir sobre verdades eternas. Deus amado, nós te agradecemos, Deus, pelo sacrifício de Cristo. Te agradecemos, Deus, pela doçura da mensagem da cruz. Te agradecemos, Deus, porque o teu amor nos alcançou quando nós não te buscávamos. Te agradecemos, Deus, porque o Senhor mesmo fez por nós aquilo que nós não poderíamos fazer. Eu te peço, Deus, que o Senhor possa ampliar em nosso coração a capacidade de te amar, Deus, e que a cruz, ela se torne cada vez mais necessária no nosso coração, que a gente entenda, Deus, que não existe nada mais importante na nossa vida do que caminhar com o Senhor.
Deus amado, nós te clamamos que o Senhor faça assim, Deus. Faça isso no meu coração, faça no coração, na vida de cada um dos irmãos aqui presentes. Em nome de Jesus Cristo, Deus, nós choramos. Amém, Deus. Amém.